Olá, seguidores do Podtech, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, que é desenvolvido e proporcionado aqui no IFRO. Estamos hoje falando com o professor Mauro Henrique Miranda de Alcântara. Ele é pró-reitor do desenvolvimento institucional do Instituto e também é professor de História aqui no Instituto, certo? Professor, Isso. Boa noite. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Tudo. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente chamou para falar um pouco sobre a Prodin e sobre o PDI. E aí eu queria primeiro começar perguntando se você pode explicar para a gente, né, o que é a Prodin. Sim, claro. Primeiro eu vou dar boa noite para todo mundo que está aqui escutando a gente, né? Agradecer também vocês pela abertura de espaço para a gente poder conversar um pouquinho sobre não só a Pró-Reitoria, mas também um documento tão importante que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, né? Então, falando um pouco sobre a Prodin, né? Até conversando com você um pouco antes, me desculpa, não sei que é bem que era a Prodin, né? E é natural, tá, Vinícius? Até servidores que estão há muito tempo na casa, às vezes não sabem o que é a Prodin. A Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, ela tem a função, de forma bastante direta, né? De cuidar do desenvolvimento da instituição. Como? A sua parte de regras, né? Cuidar dos regulamentos, cuidar, por exemplo, da parte de organização de pessoal. Então, ou seja, nós temos um modelo, temos que saber se tem professor para aquele campus, se vamos voltar ali ou aqui, junto com a diretoria de gestão de pessoas, verificar como vamos fazer melhor essa lotação, como a gente vai reduzir alguns problemas, como, por exemplo, a evasão de alguns cursos, né? Então, é a Prodin que vai fazer essa análise, esse monitoramento junto com a Pró-Reitoria de Ensino, para saber por que está tendo evasão nesse curso, por que o outro não está fechando turma. Então, a gente vai sempre fazer monitoramento para reduzir esse tipo de situações, né? Então, a Pró-Reitoria vai estar sempre trabalhando com todas as outras Pró-Reitorias, de ensino, pesquisa, extensão e até administração. Nós cuidamos do planejamento. Todo o planejamento institucional passa pela gente. Então, vamos destinar um recurso para tal finalidade, tem que estar vinculado a um negócio chamado PAT, Plano Anual de Trabalho. Tudo isso é monitorado para saber se aquelas ações vão atingir lá a missão do IFRO no final. Então, a gente tem, pela gente, passa praticamente todos os setores da instituição, né? Tanto na parte de regulamento, quanto na parte de orientação, de planejamento. Tá? Então, não sei se eu consegui ser objetivo, mas eu queria só para que todo mundo entendesse, né? Então, ou seja, se faltou um professor e está chegando um substituto, isso passou pela análise da Prodin. Se chegou um professor novo no seu campus, passou pela análise da Prodin. Se por acaso um curso foi aberto, foi feito PPC, vinculado àquele campus, a Prodin fez o parecer. Então, todas essas questões passam pela gente. Entendi. E o que seria o PDI? Certo, o PDI é o nosso principal documento institucional, né? É aquela situação, para a gente poder saber para onde nós vamos, temos que ter um plano, né? Então, o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, ele é obrigatório, toda instituição de ensino pública tem que ter o PDI, né? Um Plano de Desenvolvimento Institucional. Ele vai nortear como nós vamos construir esses nossos próximos, no caso, o PDI nosso 2023 e 2027, nossas ações, né? Então, ali dentro dele nós temos, vamos colocar como a gente vai fazer o que a gente faz e quais resultados nós queremos entregar no final desse período, né? Então, lá, por exemplo, nós temos o PPI, né? O Projeto Pedagógico Institucional, né? O que é isso, né? É a nossa filosofia. Como a gente vai entregar, como a gente vai conseguir atender com uma educação de excelência e qualidade. A relação entre ensino, pesquisa e extensão, a relação entre uma formação profissional tecnológica, está tudo lá bem descrito no nosso PDI. Então, ou seja, seria o método, a forma como a gente vai conseguir atender. Dentro do PDI também tem os nossos sonhos, eu brinco, né? Que é o quê? Nosso catálogo de obras, né? Temos um catálogo bem, vamos colocar, bem pomposo, com muitas opções. Então, ou seja, esse catálogo de obras é o quê? A comunidade se organizou, se reuniu e vai, olha, precisamos disso. Tudo isso vai ser executado? Não tem nem. Mesmo se nós tivéssemos todo o recurso que está no nosso catálogo de obras, não teríamos
condição de executar exatamente como, mas ali são os anseios e a gente vai, de acordo com a nossa possibilidade orçamentária, construindo de acordo com as nossas necessidades para atingir lá no final a nossa missão institucional, né? Que é, de fato, promover uma educação de qualidade, uma educação profissional, tecnológica de qualidade dentro do estado de Rondônia, né? Essa é a nossa missão. Até brinquei com o Marlos, né, que a nossa missão a gente tem que colocar no nosso espelhinho, todo servidor da instituição, para que antes de trabalhar, olhar lá, essa é a missão. Então, o meu trabalho em qualquer setor tem que estar vinculado para atender aquela missão institucional. Que no final, atender todos os alunos, alunas, toda a comunidade do estado de Rondônia, com uma formação de excelência profissional, seja a partir do curso técnico, no curso de uma graduação, tecnólogo, um mestrado, doutorado, curso FIC, ou até a partir de uma extensão tecnológica, não é? Então, essa é a nossa missão. Então, o PDI, vamos colocar, ele é a forma como nós conseguimos construir isso, né? Como a gente vai materializar nossa missão. Outro ponto também importante do PDI é que nós temos lá o catálogo de cursos. Então, temos lá quais cursos nós estamos prevendo abrir nos próximos 4 anos, quais cursos nós estamos, vamos refazer, revisá-los, né? Nós temos metas e indicadores. Então, por exemplo, nós temos que reduzir a evasão, nós temos que aumentar a matrícula, nós temos que melhorar a eficiência acadêmica, ou seja, a relação entre quem entra e quem sai, não só isso, a qualidade, então melhorar a nota do ENAD, melhorar avaliações de cursos, né? Então tudo isso faz parte também das nossas metas e indicadores e cada campus tem o seu, tá? O campus de Paraná tem o seu, o campus de Viana tem o seu, o campus de Ariquemes tem o seu. Então essas metas e indicadores é do IFRO, mas ele é construído com as unidades, com os campi, tá? Então, só para finalizar, né, sobre o que é o PDI, né? Ele é esse documento balizador, né, que a gente tem que olhar para ele com muito carinho, porque toda ação que nós fazemos no dia a dia tem que estar vinculada no final lá no PDI, nos objetivos estratégicos, nossa missão institucional. Então, você diria que as atividades da Prodin ficam vinculadas no que está colocado no PDI também? Sim, vamos colocar assim, de uma maneira. A Prodin é o guardião do PDI. Do PDI. É aquele que vai monitorar e tudo mais. Mas quem de fato vai fazer acontecer o PDI? Todos os setores da reitoria e dos campos. Todos os órgãos internos da reitoria. Isso. Por exemplo, vamos colocar de uma forma... Da reitoria dos campos, por exemplo. Como a gente vai, por exemplo, conseguir melhorar nossa evasão? Fazer com que o aluno não abandone o curso. Eu posso colocar a melhor política possível. Mas se a gente não tiver uma melhor pedagogia em alguma situação, a gente não vai conseguir fazer com que o aluno continue naquele campus. Então, isso vai passar desde a PROEM, que vai construir, né, o mecanismo até lá no professor. Engraçado, isso faz que a Prodin seja uma espécie de meta-órgão, né, dentro da instituição. Porque ela é um órgão que regula os outros órgãos nesse sentido, né? Exato. Eu não sabia, por exemplo, que a questão de invasão era algo da Prodin. Quer dizer, também mal entendia, não compreendia muito bem que era Prodin, mas interessante. Mas quem é que elabora o PDI? É a Prodin? Quem é que decide o que vai ser colocado como meta? Quem são as pessoas que participam, que fixam isso? Porque ela não está vinculada à gestão, né? Ou ela está, não sei, não entendo muito. O PDI. O PDI tá, ele é um documento institucional, mas ele não é elaborado exatamente pela gestão em si, né? A gestão ela é aquela que vai coordenar as atividades do PDI, né? A Prodin é o setor que vai coordenar todos os trabalhos da elaboração, do monitoramento e depois da consolidação dos dados do PDI, né? Mas quem faz? Aqui nós tivemos fóruns temáticos sobre o PDI em todas as unidades, foi feita consulta ali via SWAP para saber... Os servidores, alunos, todo mundo, toda a comunidade participa efetivamente... que bacana. Sobre como é feito. Depois a gente faz toda a validação disso, um filtro para saber o que vai e não vai, né? No final a gente vai sentar e vai verificar, por exemplo, eu sou do campus Vilhena, né? Me lembro, não estava na gestão da reitoria à época, mas era gestor do campus, né? Eu era chefe do departamento de pesquisa à época, e então foi para lá algumas pessoas da reitoria, a gente foi discutir, né? Por exemplo, catálogo de obras, né? Todo mundo, eu quero isso, eu quero aquilo, tal. Todo mundo quer tudo. E qual que era a nossa discussão? Tá. A gente pode colocar tudo, mas nós temos que colocar uma prioridade. Sim. Então a gente foi colocando, não, isso tem que entrar. Inclusive, que eu queria te perguntar agora, que nesse atual PDI, o que você acha que foi colocado como prioridade? Olha, a prioridade no PDI hoje está a consolidação do IFRO.
Então, o tema, né? Se eu for falar assim, o que é mais marcante é isso, é a consolidação. A gente conseguir, por exemplo, o de Paraná, o campus que está bem estruturado, está finalizando uma obra importante, tem cursos andando bem, você tem um quadro de professores definido, você tem um quadro de técnicos praticamente definido, e, enfim, mas você tem outras unidades, por exemplo, que ainda está em processo de consolidação, como o Jaru. Por consolidação você está falando agora, no fim do último PDI, pelo que eu estava pesquisando, estávamos próximos de conseguir completar o quadro, né? Então, parte disso você está falando de... Na verdade, estamos mais ou menos prestes, né? Vamos colocar. Nós temos muitas unidades que ainda não completaram o quadro, né? Quem completou o quadro? De Paraná, Vilhena, Cacoal, docentes, técnicos não, e Colorado, técnicos e não docentes. Como que é administrado quando um quadro de funcionários não é completo? Quais são as medidas que é feito para poder compensar isso? Isso não depende muito da gente. É mais do campus mesmo? Depende do governo. O governo vai liberar código de vaga para a gente, professores e técnicos, né? Então, a gente sempre tem o quê? Nós temos uma metodologia para distribuir isso aí, né? Então, por exemplo, o campus que está lá com uma carga horária muito alta de professor, ele tem prioridade. O campus que está abrindo novos cursos tem prioridade. Então, ou seja, nós temos várias metodologias, né? Então, a gente está precisando, nós vamos passar por essa consolidação agora, né? Então, por exemplo, agora a gente está finalizando obras importantes, como de Paraná, em Jaru, São Miguel. Agora vamos entregar o campus de São Miguel, que ainda não está pronto, está à via de ser entregue a obra do campus. Hoje os alunos têm aula em uma escola estadual. Então, ou seja, nós temos muita coisa para consolidar. Então, a palavra de ordem é consolidação. Outra palavra importante que sintetiza muito a prioridade do PDI é inclusão. Dentro dos nossos valores, a única novidade do PDI de 2018-2022 para 2023-2027 é a palavra inclusão. Foi uma palavra uma temática que foi muito discutida nos fóruns temáticos do PDI. Desculpa te cortar. Não, fica à vontade. Que é uma pauta que tem crescido, inclusive, na última geração, essa geração que está vindo, são pessoas que se preocupam, né? Tem uma preocupação muito mais latente, inclusive com as questões de inclusão. A gente vê que, isso acaba pautando também os diálogos das instituições. Sem dúvida. E é direito de todos entrar numa instituição pública como a nossa. Então, inclusão tem que ser de fato uma palavra de ordem. Nós temos que buscar todas as condições possíveis para que todos tenham a mesma condição de igualdade de estudar dentro da instituição. Então, ter esse valor inclusão demonstra a nossa preocupação para que a gente possa, de fato, ofertar condições para isso, né? E, por fim, a última palavra que eu acho que pode sintetizar um pouco do que é prioridade é solidariedade. É justamente isso, a gente entender que nós somos uma instituição multicamp, mas somos todos uma instituição só, né? Então, eu sempre falo muito, a realidade são distintas. De Paraná é muito distinto de Guajará-Mirim, que é muito distinto de Colorado, que é muito distinto do Porto Velho, né? Então, temos que buscar a solidariedade entre as unidades para a gente poder o quê? Reduzir as diferenças e fazer com que a gente possa ter a melhor educação de excelência que a gente oferta, de muita qualidade, há muito tempo, uma instituição muito consolidada, muito respeitada no estado de Rondônia, mas nós podemos institucionalmente avançar, né? Melhorar e reduzir as diferenças entre as unidades para continuar ofertando cada vez mais uma educação de qualidade. Por consolidação, a gente geralmente entende melhorar o que já tem, né? Mas aí eu queria fazer uma pergunta. Existe espaço para abrir, você acha, novos cursos nos campos que já existem? Então, consolidar é melhorar o que já tem, mas também é consolidar os campos já abertos. Entendi. Né? Então, vamos colocar. Nós temos campos que ainda estão, como foi para São Miguel, está entregando uma obra, tem que chegar mais códigos de vagas de professor, de técnico, tem um quadro muito reduzido, Jaru, Guajará. Então, a gente trabalha em consolidação nesse ponto. Mas, por exemplo, sim, nós temos vários cursos que estão sendo pensados no catálogo de cursos, né? Então, por exemplo, o campus como o de Paraná tem uma limitação. Nós já temos um limite de professores, limite de técnicos. Então, você pensar um novo curso aqui, hoje é complexo. Mas, por exemplo, alguns campos como Guajará-Mirim, como Jaru, como o próprio São Miguel, né, como o campus Calama, em Porto Velho, Zona Norte, Porto Velho, tem espaço para crescimento. Tem professor, carga horária para poder crescer, sim. Tanto é que, só para exemplificar, já dentro desse novo PDI, que foi aprovado no final do ano passado, até a relatora foi a nossa querida professora Letícia, diretora do campus,
tá? do parecer no Conselho Superior. Que legal. Nós começamos já 3 cursos novos a partir do PDI. Técnico em Agricultura, Técnico Integrado ao Ensino Médio em Agricultura de São Miguel do Guaporé, Técnico Integrado ao Ensino Médio em Informática e Técnico Integrado ao Ensino Médio em Administração do Campus Zona Norte, em Porto Velho. Então já são 3 cursos que nós já temos dentro do PDI. Outro curso que a gente também começou já dentro do catálogo de cursos do PDI. O Mestrado Profissional em Ensino de Geografia no Campus Cacoal. Também faz parte desse catálogo de cursos, né? Então, nós temos outros cursos para também revisar e para abrir dentro desse catálogo. Então, sim, há abertura para novos cursos. Em todas as unidades? Não em todas as unidades. É aquela que ainda tem perfil para crescer. Tá? Você pode explicar um pouquinho mais sobre essa limitação? O que faz um campus chegar perto da limitação de abrir um novo campus? Todos os campi têm um modelo, né? Ou seja, um perfil e modelo. Então, o perfil, por exemplo, do campus de Paraná é o campus urbano, né? O perfil do campus Cacoal é o campus agrícola, né? De acordo com uma estrutura, você tem uma estrutura mínima de docentes e técnicos para cada um desses perfis. Por exemplo, o campus de Paraná, o perfil são 70 docentes, 45 técnicos. Do campus agrícola como Cacoal é 70 docentes, mais 60 técnicos. Você tem uma área maior para atendimento, né? Então, por exemplo, hoje Paraná já completou o seu modelo. Já tem 70 docentes, 45 técnicos, né? Mas por exemplo, campos como, por exemplo, Jaru, são 70 docentes, 45 técnicos, mas não tem tudo isso. Uhum. Hoje tem, se não me engano, 18 técnicos e 43 docentes. Então, tem mais... Esse modelo é decidido no ato de criação, no documento de criação do campus? Dentro do modelo do ato de criação, mas isso também é um modelo referencial a partir de uma portaria chamada Portaria 713, que foi a última reformulação do governo federal. E que é publicada pelo MEC. Isso. Ah, sim. Então, nós entendi. temos... Hoje mudou um pouquinho. É por isso que é complexo. Hoje mudou um pouquinho. Hoje não vão começar novos campos com esse modelo. Agora vai ser o modelo 40-26. 40 professores e 26 técnicos, né? Uma das coisas que nós estamos buscando também é brigar para regulamentar via MEC as transições. Por exemplo, o campus de Paraná já pode mudar de perfil, subir para o próximo perfil, que seria 90 docentes, 60 técnicos. Mas hoje carecemos de regulamento. Uhum. Então hoje, até sair lá a aprovação, tem vários critérios, tem que ter tantas matrículas, tantos cursos. Dos cursos tem que ter licenciatura, tem que ter técnico integrado, tem que ter jovens e adultos, entendeu? Tecnólogos. Com isso a gente vai, mas isso não está regulamentado. Então a gente está ainda buscando essa regulamentação para a gente poder, por exemplo, expandir os campi que já estão com o seu modelo consolidado. Até para poder ter mais a demanda da comunidade. A gente sabe que em Paraná você tem mais demanda de novos cursos, né? Então essa é uma possibilidade. Como geralmente é feita a decisão? Eu sei que não é talvez o tópico prioritário do PDI atual, como você já me explicou, mas só a título de curiosidade, como seria feita a decisão da construção de novos campos? Novos campi, né? Uhum. Então, hoje, basicamente, quem determina como vai ser a criação é o MEC, né? É até uma coisa que a gente tem tentado discutir via... Para ganhar autonomia. Não é ganhar autonomia, mas ter mais participação na discussão. Entendi. Né? O Conselho dos Reitores, né, o CONIF, eles estão tentando realmente, vamos participar, né, vamos ter alguma condição maior. Mas hoje ainda é o MEC quem determina a quantidade e também, muitas vezes, até quantos campi cada instituto vai receber e muitas vezes até já determinando quais são os tipos e a localidade. Entendi. Né? Então a gente tem, infelizmente, hoje pouca margem para fazer essa escolha. Né? Mas nós estamos brigando para que a gente possa realmente participar mais efetivamente dessa construção de uma maneira democrática. Né? A gente conseguir realmente fazer valer o nosso planejamento institucional. Né? Então a gente tem buscado realmente conseguir essa adesão. Entendi. Até porque às vezes o MEC pode... é claro que tem uma equipe do MEC responsável por fazer essa análise, né? Mas às vezes é melhor uma instituição que está diretamente ligada ao Estado, né? Que tem condições melhores de analisar onde que é melhor colocar um campus. Sim, aí só para explicar um pouco. O MEC leva em conta alguns critérios, né? Ele vai olhar, por exemplo, dentro do raio
se existe alguma unidade da rede federal, Entendi. vai olhar o conjunto populacional da região, ele vai olhar, por exemplo, a qualidade da educação ofertada dentro da região. Sim. Então, assim, você tem alguns critérios, né? O que a gente quer é a gente poder também participar de forma mais efetiva para a gente trazer outros indicadores, né? Entendi. Para ter uma decisão um pouco mais estratégica, vamos dizer assim. Exato. Teve algum ponto do antigo PDI, você acha, que ele deixou um pouco para trás e que o PDI atual colocou como prioridade por conta de não ter cumprido, talvez? Existe algo assim? Então, o PDI 2018-2022, né, ele tem alguns pontos que a gente está tendo cuidado. Para começar, o monitoramento e a comunicação, né? Talvez... Quanto tempo você está na instituição? Tem 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Quantas vezes você ouviu falar sobre PDI? É a primeira vez, a semana passada. Então, a gente tem tentado trabalhar agora no trabalho de comunicação. Esse podcast é uma forma de comunicar que existe o PDI, o que ele é, né? Outra coisa, vamos criar um selo tá no PDI, para que todas as nossas comunicações... Inaugurou uma obra, tá no PDI. Isso tem que estar no PDI, inclusive, né? Abriu um curso, tá no PDI. Sim. Conseguimos avançar em uma atividade de pesquisa e extensão, tá no PDI. Entregamos, entendeu? Ou seja, para que as pessoas comecem a anotar os resultados e como para que eu possa, eu como servidor, eu como aluno, eu como comunidade, eu possa entender que aquilo está sendo feito não é na cabeça de um gestor ou de outro. Isso faz parte de um planejamento que a instituição decidiu de forma democrática e junta, e plural. Que conjunto, Então, ou seja, nós vamos tentar. Então, talvez eu possa dizer isso. O PDI 2018 a 2022 deixou a desejar a comunicação, a divulgação. Entendi. Né? Então, a gente vai trabalhar mais agora. Agora, tem vários indicadores que a gente precisa realmente focar, né? Mais nesse PDI. Para mim, o mais importante, repito, é a gente focar na consolidação, né? Que foi um tema que não foi muito acompanhado em 2018 e 2022, que agora a gente quer acompanhar mais. A gente ter dados, ter informações para tomada de decisões. Né? Essa é uma preocupação que nós na Prodim, mas não só ali, que a gente está tentando trabalhar junto ao PDI. Então, vamos abrir um curso, vamos pensar melhor como é o foco desse curso, né? Qual que é a principal ênfase que tem que dar nesse curso para a gente poder contemplar as necessidades reais do Estado e da comunidade que está ansiosa por novidades, por cursos, por atividades de ensino, pesquisa e extensão. Crescimento já. Exato. O período de vigência do antigo PDI foi ali entre 2018 e 2022. Nesse período coincidiu com um período em que houve muita redução de investimento, né, nas instituições públicas. E de alguns servidores, inclusive, eu já escutei que houve certa dificuldade de conseguir verba federal para investir, né, em projetos públicos. Você acha que o cenário atual demonstra que tem mais condições de a gente conseguir atingir em 2027 os objetivos que foram propostos em 2023? Acredito que sim. Né? Nós passamos, não podemos esquecer que passamos por uma pandemia. Sim. Né? Que afetou toda a economia, nossa... a vida, economia, sociedade, cursos. Curso, educação. Então, ou seja, esse PDI agora, a gente vai esperamos ter no mínimo uma normalidade para executá-lo. Né? Não ter uma intercorrência tão ampla como foram 2 anos de pandemia. Que afetou muito evasão, que afetou a entrada de alunos, enfim, afeta. A evasão foi significativa, assim? Tivemos uma evasão ainda, uma mudança, né? Não todos os cursos, mas tivemos, claro, né? Entrada, você não conseguia fechar. Entendi. Qual é a motivação de você conseguir entrar no curso, às vezes, que vai começar de forma remota, né? Então tivemos sim, algumas intercorrências, né? Algumas dificuldades. Então, para começar esse próximo ciclo do PDI, esperamos não ter nenhuma intercorrência desse tipo, né? Mas, de toda forma, eu acredito que esse novo ambiente político que nós vivemos, que está valorizando bastante a educação. Nós tivemos já algum investimento maior do ano passado para esse ano, né? Por exemplo, depois de um longo tempo, nós tivemos a aprovação de um projeto de lei criando novos códigos de vagas, né? O IFRO, ano passado, recebeu 39 códigos de vagas para professores. Estamos na expectativa desse ano recebermos mais professores e mais técnicos. Né? Então, ou seja, isso
isso já é uma grande mudança no cenário. Um cenário que vinha realmente de limites orçamentários, contingenciamento, a gente não tinha mais concurso, a gente não tinha muita coisa. De custo e de danos, né, na época, Exato. da pandemia. Exato, e vários fatores, né? Agora a gente tem um horizonte um pouco mais otimista, né? Fora isso, eu acho que nós estamos construindo também know-how, conhecimento para captar recursos externos para outras atividades nossas, principalmente para ensino e pesquisa e extensão, né? Por exemplo, até o ano passado nós tínhamos 3 macros projetos, né? Hoje nós temos 17 macros projetos, né? Captamos milhões para poder executar a partir desse ano. Então isso demonstra também, né, que existe já por parte da comunidade um reconhecimento do trabalho de excelência que o IFRO faz, não só no ensino, mas também na pesquisa e na extensão. É de um peso na sociedade, né? Exato, inclusive entregando tecnologia, entregando software, né? Entregando conhecimento, entregando melhorias, ferramentas para a melhoria da sociedade como um todo, né? Sim. Então, a gente tem esse marco, né? Então, sim, a resposta estamos otimistas para os próximos anos, né? Sabemos que ainda não é o mundo ideal, sim, né, para a educação, né? Mas a gente está otimista que vai melhorar, as coisas melhorarão nesse próximo período. Pensando nisso, qual seria o maior desafio, então, que a Prodin tem para efetuar, né, fazer ser implementado o PDI até 2027? Primeiro, fazer as pessoas reconhecerem o PDI. A comunicação. Né? Entenderem o que é o PDI, para que ele serve, a importância dele, é planejamento, né? Vamos lá, uma casa, você tem lá na sua casa o seu salário, você tem que fazer o planejamento para pagar as contas e não chegar no final devendo, né? De maneira mais macro, o PDI é isso. Nós temos dentro do PDI, além do PDI, o planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É como nós vamos fazer o PDI funcionar. Como nós vamos entregar o PDI, né? Então, as pessoas entenderem e a gente tentar traduzir de uma maneira pedagógica. Se eu pegar, o PDI tem 130 páginas. O plano estratégico tem 56 páginas. Se eu entregar para você ler ele, você não vai ler ele. Não. Então, a gente vai construir peças publicitárias, construir métodos página, de comunicação. Né? Já temos a página, estamos melhorando ela. Uma aba no Swap, com imagens. Você já deu uma ideia fantástica. Uma aba no Swap. Mas a gente vai começar a monitorar, inclusive, a gente tem um módulo Swap chamado Farol do PDI. Nós ainda estamos estudando para poder implementá-lo, para que a gente possa acompanhar. Mas é justamente isso. Mas além disso, ter as postagens apresentando. Foi ser um pouco mais cedo com o Marlos. Vamos tentar criar algumas artes para explicar alguns, por exemplo, indicadores. Nós estamos a gente vai trabalhar, por exemplo, a gente vai fazer algumas lives para poder a gente apresentar campus por campus quais foram as metas, os indicadores que foram colocados no PDI, quais são os catálogos de cursos e todo, vamos colocar, os indicadores que a unidade precisa ter nesse próximo ano, para que todo mundo possa ver. A gente vai vir nos campos, a gente vai fazer comunicação direta. Isso é mais visual, né? Isso. Vamos conversar com os alunos, vamos fazer pequenos vídeos para explicar pontualmente algumas coisas do PDI. Porque é isso. O PDI é o nosso planejamento de casa. Né? Se a gente não fazer um bom planejamento, a gente não vai conseguir ter bons resultados. Então a gente quer fazer com que todo mundo entenda isso. Isso seja... E aí seria qual o maior desafio? Construir a cultura do planejamento institucional. Desde o aluno que entra, eu quero uma visita técnica. Ele saber, professor, você já previu no seu planejamento uma visita técnica para a gente? Entendeu? Ou seja, as pessoas começaram a entender que às vezes não depende só da vontade, depende do planejamento. Para a gente poder construir formas de poder atender o máximo possível de pessoas para a melhoria das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Vai dar para todo mundo? Não vai dar para todo mundo. O recurso é escasso, é limitado, né? Mas, com planejamento, tudo arrumando direitinho, a chance de a gente oportunizar mais pessoas é bem maior. Entendi. Professor, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Gostei muito do esclarecimento. Você gostaria de deixar um recado para os ouvintes, para quem está assistindo, para os alunos, se quiser? Claro. Primeiro agradecer, né? Isso, Marlos. Por estar aqui no Podtech, é muito bom poder fazer uma fala dessa com todo mundo, deixar à disposição, né,
a Prodin, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, né, para a gente discutir um pouquinho mais. Acessar a página lá no IFRO, né, se você jogar lá no Google PDI 2023-2027 IFRO, vai aparecer para vocês verem o PDI, ver o planejamento estratégico. A gente está agora na fase final de diagramação, a gente está fazendo umas alterações, né? Acompanhe também as nossas comunicações, nossos pequenos vídeos que a gente vai começar a produzir, essas comunicações com vocês, artes, e perguntem, participe do planejamento do seu campus, do planejamento institucional. Ele é feito para 5 anos, só que anualmente nós temos os nossos planos anuais de trabalho, que é a forma que a gente vai fazer para executar no ano o que nós pactuamos no PDI. Então, acompanhe, converse com todo mundo, para que a gente possa realmente efetivar um planejamento institucional. Porque é isso. Quanto melhor a gente planejar, mais a gente vai fazer, com mais excelência vamos fazer. Muito obrigado, viu? Obrigado, dizemos nós. Então é isso, pessoal. Deem um joinha, sigam o canal, ativem as notificações para as mais entrevistas que a gente vai ter daqui para frente. A gente está entrando nova fase do podcast e está com bastante entrevista legal.